Boa tarde, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos aqui para mais um encontro, como toda segunda-feira, às 16 horas, aqui, né, nessa digníssima estação. Hoje eu vou trazer aqui, pela primeira vez, uma colega de trabalho, literalmente, que de fato nós trabalhamos juntos, não é só colega de profissão dessa vez. A historiadora Vanessa Neri. Vanessa, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu e a Van, a gente trabalha junto no História Barilanches, que é um canal no YouTube. Inclusive, quem quiser acompanhar esse programa que não conseguir ver ao vivo, todo domingo às 10 horas sai a versão filmada lá no História Barilanches, o canal que eu e Vanessa trabalhamos dignamente sol a sol. É engraçado falar trabalhamos, porque parece uma coisa de... Né? Parece tipo... o antitrabalho, né? Porque de fato, se você falar pros seus pais que você tem um canal no YouTube, de fato não é orgulho que você vai ter de volta, né? Ah, filha, que bom. Já tava decepcionado pela pessoa ser professora. Aí você vai ser youtuber. Que maravilha. Que legal. O meu diretor ajeitando meu microfone, que é um problema muito de bastidores aqui, que eu sempre fujo do microfone. Bom, Vanessa, a gente tem muita coisa pra bater papo hoje, tem bastante coisa legal pra gente falar. Mas assim, você tem uma trajetória legal, um pouco parecida com a minha, porque você é historiadora. E eu fui bicho da Vanessa. Eu entrei em 2010, ela já tava lá na turma de 2008. Sim, os desbravadores. Os desbravadores de Guarulhos, do Pimentas ali, praticamente. E a Vanessa, você tem uma trajetória que você é historiadora, você é formada em história. Você foi fazer mestrado em letras. E você parou no YouTube. Sim. Me fala o que tá acontecendo com a sua vida aí. Olha, não, a minha terapeuta tá pra isso. Se eu for falar aqui, brincadeira. Mas me fala assim, como foi esse ponto assim de você se formar em história e tipo ir pra letras, fazer um mestrado em letras? Eu acho que assim, eu sempre gostei de associar a questão da literatura com a história, né? Eu achava interessante. Você lembra, a gente tinha alguns professores na faculdade, né? Que podiam gerar alguma controvérsia, mas que eu achava legal pensar a literatura também como um meio de acessar. É bom dizer que você tá falando isso pros ouvintes, porque para muita gente um pouco mais conservadora na academia, é extremamente problemático esse caminho, né? De você se graduar em história e migrar, sei lá, pra letras, muitos né? Muitos professores, tipo, arregalaram o olho assim, quê? Você não vai fazer um mestrado na história? É isso mesmo? Não sei, eu acho que assim... Eu acho que sinto um pouco de falta dessa formação que seria polivalente, sabe? Você poder flertar com várias áreas e, sei lá, pensar outras coisas, ter outros olhares, né? Então, acho que às vezes a gente é bem fechado, né? Algumas coisas, alguns estudos, algumas áreas. A gente torna a pesquisa... né, solitária mesmo, né? Eu acho que a gente deveria flertar mais com outras coisas, né? Então eu gosto disso. Muito pouco multidisciplinar, né? Sim, exatamente. A coisa da pesquisa dentro da universidade. Sim, parece caixa, né? Então, tipo, você... Igual, eu enfrentei o mesmo problema na letras, na verdade, né? Porque na minha banca eles falaram, mas eu só trabalho de história. Porque óbvio que eu não conseguia abandonar as minhas coisas, né? Tipo, método, o que pensar sobre aquela fonte, que pra história é fonte, mas pra letras não era. Exatamente. Qual foi sua pesquisa no mestrado? Então eu estudei as cartas do poeta Álvares de Azevedo, né? Então, assim, o primeiro momento quando eu olhei, eu falei, nossa... tá aqui, né, a sociedade burguesa do século XIX, não sei o quê, e os literatos... O que um letrólogo cagou completamente pra essa questão, né? Exatamente, aí ele fica assim, então, né, não precisa falar só disso. E aí ele foi falar, a gente já enveredou pra uma coisa que é trabalhar com as edições das cartas, que também é uma coisa que... na letras e no estudo de correspondência também é uma coisa recente, né? Então, praticamente no Brasil não tem estudo sobre isso, sobre edições de cartas, né? Então, e essas cartas do Álvares de Azevedo, elas não tinham os originais, a gente não tinha acesso a esses originais só pelas edições. E aí ficou também essa busca pelos originais e tal. E eu consegui encontrar esses originais. E então eu trabalhei... Ah, você trabalhou em cima dos originais? Consegui trabalhar em cima dos originais. Deixaram você mexer neles? Deixaram. Porque eles não sabem que estão lá. A catalogação é tão legal, Como é tão assim? bonita. Tem os originais do Azevedo e não sabem que eles estão lá? Aonde foi que você achou? Ele tá na Casa Rui Barbosa.
Tá, na Casa Rui Barbosa. Fundação Casa Rui E Barbosa. basicamente o arquivologista lá não sabia que existia esse documento lá. Então, ele tá catalogado junto com recortes de jornal, tal, da época, falando sobre a morte dele, homenagens, tal. E aí na descrição tem acompanha cartas. Tipo, aí eu... Ai, meu Deus, peraí. Moço, traz esse pacotinho aqui pra mim, por favor. E aí tava lá, e eu, gente, entrei assim em pânico. Falei, meu, realmente... Rolou um mini ataque cardíaco quando você viu. Sim, muito. O que é legal você falar isso, porque é meio bizarro, né? Você ter um arquivo onde eles não sabem o que eles têm ali, né? E esse é um documento extremamente maravilhoso, Sim, né? Sim. Então, foi, assim, desse choque, e depois você pensa, aí lá, de novo, como historiadora, né? Você tá indo lá pra analisar as cartas como uma pessoa de letras, como historiadora, você tá surtando com o arquivo, com o modo das fontes estarem lá e etc. Então, foi difícil, assim, esse trânsito. E você. E na sua pesquisa você acha que você deu um olhar muito mais historiográfico do que de fato uma pesquisa na área de letras? Eu nos acho. estudos literários. Eu acho que sim. Até que eu pouco utilizei também de bibliografia dos estudos literários. Eu estava mais pautada na questão da imprensa também, né? Porque a gente tinha que falar quem publicou essas correspondências, então quais os caras que estavam por trás disso, qual a intenção de publicar as cartas do Álvares de Azevedo. Então já estava um pouco meio histórico mesmo, né? Então, tipo, qual que é a trajetória dessas cartas dentro de um meio editorial que também tem outras nuances e tal. Então, tipo, foi bem mais histórico. Mas o bom é que as pessoas da minha banca, elas não eram fechadas nesse sentido, né? Então era o professor... Mas você ouviu crítica? Sim, com certeza. Sobre esse aspecto? Sim. Então, o professor Marcos, que me orientou, ele justamente é do IEB, então, estudos brasileiros, né? Então, ele já está acostumado com pessoas que transitam em várias áreas. Ele não está focado em uma única disciplina, né? Então, para ele, isso foi mais tranquilo. Uma pergunta, uma coisa que me faz pensar muito, assim. O que hoje você tendo essa dupla formação, né? Sua formação, graduação como historiadora, mas essa pesquisa, um mestrado na área de letras. Como você se vê hoje uma historiadora talvez mais completa? Como você se vê de diferente, atuando como historiadora, como professora de história, tendo essa experiência em letras? Então, como pesquisadora é difícil, né? Não estando pesquisando agora, né? Porque aí depois que você falou, nossa, eu aprendi com isso, eu posso trazer isso. Mas acho que como professora, ou seja, na sala de aula, eu flerto muito com as letras, né? Não tem como. Eu trago trechos, trago poemas, né? Então, poesia, pra mim, é um negócio que é o que move, assim, as aulas. Eu consigo, através da poesia, criar muita conexão com os alunos, né? E trazer eles pra realidade histórica e tudo. Então, assim, pra mim, letras é fundamental. Então, assim, eu peço textos pra eles, então ajudo a eles escreverem, porque é difícil o exercício da escrita, principalmente pra galera mais jovem, né? Então, a gente já sofre pra escrever totalmente. um artigo, um trabalhinho, né? Uma resenha. Então, imagina eles, assim. Então, eu vejo bem flertando, assim. Eles falam, nossa, professora, e você está explicando, isso é português ou história? Você está explicando forma de escrever um artigo de opinião. Você está falando de métrica de poema. Sim. Aquela pessoa que pega a carta de suicídio do Vargas e quer fazer uma análise métrica. Exatamente. Então, tipo, eles meio confusos. Falei, gente, não tem isso. Todas as áreas aí é interdisciplinar, hein, galera? Não fica brisando nisso, né? Então, eu gosto muito. O que eu mais flerto é a letra. E você acha que existe essa falta de interdisciplinaridade e isso te bodeou um pouquinho de seguir, assim, digamos, no mestrado em história em si? Porque a pesquisa que você fez no mestrado em letras era perfeitamente fazível. Sim. Em história, né? Sim. Eu acho que tem outras coisas, né? Mas eu acho que isso é uma das questões, porque na história eu já seguia com essa questão de querer trabalhar com literatura, né? Eu sempre busquei isso, até que quando eu fiz meu TCC, né, monografia, como a gente chama lá na Unifesp, eu queria trabalhar com questões literárias mesmo. Eu estava estudando a Revista do Brasil e queria trabalhar com resenhas, com críticas, essas coisas. E acabei enveredando, na verdade, para caricatura. Mas eu comecei com isso. Todas as pesquisas que eu iniciei tinha essa questão um pouco literária. E a história mesmo me jogava um pouquinho, tipo, não, vamos trabalhar com uma coisa, né, mais concreta. Volta assim, pro né? mundo material, minha filha. Exatamente. Mas não sei se isso me impediu. Acho que foi a minha vontade mesmo de testar outras áreas, de
conectar com outras pessoas, outras visões. Embora eu sofresse um pouquinho, assim, no começo, viu? Tipo, eu pensei em largar o curso, porque era muito texto pelo texto. E eu ficava assim, meu Deus do céu. Mas eu tive um professor muito bom que ele gostava também de flertar com a história. E aí ele me trouxe de novo. Falou, dá pra fazer. E eu, aê, que bom, não estou sozinha. Você foi atrás mesmo e... Né? Então ele, nas disciplinas, ele gostava de trabalhar com a história também. Então eu falei, aê, é isso mesmo, adorei. Mas você chegou a entrar na graduação de letras? Sim, eu fiz 2 anos e meio. Até você perceber, não preciso. Graduação é muito traumatizante pra eu ter que terminar essa daqui. Na verdade era mais contexto político, né? Porque assim, várias greves, eu falei, bom, já tem uma certa idadezinha, né? E outra graduação que a letras, ela até passou por uma reformulação, então eu ainda estaria fazendo e ia demorar um tempo pra eu terminar. Então... Você resolveu ir pro mestrado. Aí falei, bom, é melhor ir pra pós mesmo e vamos lá, vamos encarar. É engraçado que assim, muita gente diz que o mestrado é uma dupla perspectiva. De ou ele realmente é uma ponte pro doutorado, que é um trabalho mais denso, ou ele realmente é a prova de que você não quer essa vida pra você. Vou embora. E funcionou dessa forma pra você? Assim, não que eu não pense em seguir, né? Mas é difícil, você fica, puxa... Será que eu vou me submeter a isso novamente? Você sentiu uma paz de espírito hoje que você não tá? Com certeza. Pô, eu penso demais você assim. Você poder ler sem pressão. Você lê as coisas que você quer, vou né? Vou pesquisar isso. E vai ler e pronto. E você fala, nossa, que legal. E muda pra outra coisa, né? Você não precisa ficar, faz fichamento. Fala, esse você pode usar, esse você não pode usar. E não sei o quê. Então isso é insano mesmo. Falou os prazos, né? Nossa, acho que é o pior. Nossa, eu tô tendo o melhor ano da minha vida agora, né? Porque assim, eu terminei o mestrado em agosto do ano passado e não emendei direto com o doutorado, porque eu queria respirar um pouco, né? E eu tô tendo o melhor ano da minha vida e a relutância em ir pro doutorado agora tá muito grande, porque eu acho que é você dos melhores anos da sua vida pra quebrar já pros piores, entendeu? Sim. Mas é pior que é sedutor, né? Porque você fica aí pesquisando, aí você fala, nossa, acho que eu vou... Olha, acho que até vou fazer um doutorado pra pesquisar isso, né? Mas aí você fala, não, para, só ler, né? Só. É muito bizarro, assim, eu percebo assim que na... Por exemplo, eu tenho alguns gaps que eu acho tipo, na minha educação, naquilo que eu estudei na graduação, que, por exemplo, eu nunca soube direito, sei lá, nunca estudei muito bem o Brasil anos 80, anos 90. E agora, ultimamente, nas últimas 3, 4 semanas, eu me imergi, assim, estudando isso, e vendo várias coisas. A gente tem muita fonte visual sobre isso, né? E pô, eu achei fantástico. E é legal você ter essa, sei lá, amanhã eu quero, sei lá, estudar as cruzadas, entendeu? Sim. Que é um assunto que eu também não entendo muito. Eu acho que, nesse sentido, que o canal funciona. Não sei pra você, né? A gente trabalhando junto. Mas pra mim é isso, assim, a gente poder descobrir coisas das quais a gente nunca tinha visto, nunca tinha estudado, né? Outras perspectivas. Acho que, tipo, é enriquecedor não só pelo objetivo que a gente tem, né, no canal, mas pra gente mesmo, né, do tipo, nossa, eu vou pesquisar sobre isso. A gente até fala, se dispõe a fazer um roteiro de uma coisa, às vezes, até que a gente nem manja muito, mas acaba descobrindo várias coisas legais, né, eu acho que também é que era isso. Algo que você estava falando bastante antes do programa, que a gente estava conversando aqui, que você falou, a pesquisa é muito solitária. Sim. E de fato, ela é muito solitária e te leva cada vez a lugares reclusos. E lugares reclusos de conhecimento mesmo. Você acaba virando, você estuda uma coisa na graduação, faz uma iniciação científica, aí você faz uma monografia com o mesmo tema da iniciação científica, e aí você vai para um mestrado, que é o aprofundamento daquilo, e para um doutorado, que é mais aprofundado, e você vira um micro especialista sobre coisas muito específicas, né? E esquece as outras coisas, né? Tem um mundo de coisas ao redor, assim, que também são tão importantes quanto, né? Tão significativas quanto, né? Porque se a gente for ficar selecionando na história o que é importante ou não, aí é pesado, né? Mas é isso. E o que, de fato, ir pra sala de aula te abriu também muito o mundo sobre isso, né? Sim, com certeza. Porque você precisa saber muito, né? Você precisa saber de outras coisas. Eu vou chegar lá na sala e vou ficar falando só das caricaturas que eu estudei na minha pesquisa, vou ficar falando do Álvaro de Azevedo, os alunos vão tacar bolinha de papel em mim. Né? Fazer a apresentação de pesquisa toda a aula. Exatamente. Tipo, de novo, gente, vamos rever isso aqui.
Não dá. Porque é uma experiência muito interessante. A gente vai falar disso mais no próximo bloco, mas já pra finalizar isso daqui, é uma experiência muito interessante, essa coisa, tipo, de um dia você tá falando sobre, sei lá, o Império Otomano, e no outro dia você tem que falar, sei lá, sobre o governo Rodrigues Alves, assim. É um... Sim, é o 5º ano, né? O 6º ano, na verdade, e até o 9º ano, um dia você fala um negócio e no outro dia outro. Mas é legal, porque às vezes você pega e começa a estabelecer algumas conexões doidas. Do Império Otomano com o governo Rodrigues Alves. Tudo a ver. As conexões estão claras aí, pra quem quiser ver. Com certeza, é óbvio. Exatamente. Sabe? A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Quando você terminou a graduação, você foi fazer seu mestrado e, enfim, você foi dar aula, entrou no ensino público e foi dar aula. Sim. Eu sempre vejo até questões militantes que você tem nisso e tal. E recentemente, esse ano, você entrou pro YouTube. Quando a gente tava montando o canal do História Bar e Lanches, a gente tinha um outro projeto e tal. E aí, quando a gente tava começando a pensar, pô, a gente precisa chamar gente pra apresentar os vídeos e tal. E eu pensei, falei, cara, a Vanessa é uma pessoa, ela é uma mulher negra, tem uma militância, uma representatividade, e ela fala com adolescente, ela é assim, incrível, tipo, de estar aqui. E você, até onde eu sei, não fui eu que fui ter a conversa com você pra te convidar, mas eu sei que você aceitou meio que na hora. E assim, como é você entrar na academia e terminar no YouTube, assim? Como é você... O que acontece nessa trajetória que te leva pra esses lugares? Eu acho, assim, no mundo contemporâneo, né, acho que não é desmérito, até porque hoje você tem crianças que querem fazer carreira como youtuber. Então elas já estão na escola pensando que elas querem viver disso. Daqui a pouco vai estar na CLT. Exatamente. Então, assim, eu acho legal. Acho que até criou uma proximidade também com os meus alunos, assim. Então, foi mais, né, uma coisa pra me aproximar deles. Eles têm vídeo, eles fazem vídeos também, às vezes. Então, acho que foi legal. Eu não enxergo como uma coisa ruim. Acho que pode ter gente que... Não é ruim, mas é muito diferente do que academia. Ah, sim. A linguagem, o tipo de produção que você faz é completamente outro. Sim. Mas é isso, Joe. A gente, tipo, tava conversando isso justamente antes do intervalo, né? De que eu sou uma pessoa que eu gosto de descobrir outras coisas. Então, assim, se for pra eu ir pra matemática... Mentira. Assim, jamais. Eu vou... Jamais, nunca. Eu vou, entendeu? Mas é isso, eu gosto de conhecer outras coisas, outros lugares. Se tem a ver com o que eu gosto, se eu acho que tem um objetivo, que aquilo vai fazer parte também de uma militância, como você falou, eu acho que é isso. Meu principal mote é isso. O que eu tô fazendo tá ajudando alguém, tá servindo de alguma coisa, é útil pra sociedade, sei lá. Tem alguma implicância nisso? Então, eu faço, não tenho problema com isso. Então, eu não fico grilada não com esses negócios. Existe um certo preconceito, né? Lógico. Eu lembro que quando a gente começou com o canal, a gente tá gravando o programa em julho. O canal começou em fevereiro. Que rolaram vários olhares tortos de pessoas da academia, de professores, de até alguns ex-colegas. E que, enfim, talvez porque a gente tá vendo que ali é um espaço que, acima de tudo, também é de debate público. Exato. E as eleições do ano passado mostraram muito isso. Sim. Sobre isso, com quantos parentes você ainda não tá conversando desde a eleição? Eu converso, infelizmente. Eu converso com os parentes. Espero que seus primos estejam ouvindo o programa. Pra saber, tá por isso que ela não tá indo mais no almoço de domingo. Por isso que ela não fala com ninguém mais no almoço. Não, então, eu falo, porque é difícil também, né, a gente julgar, assim... Eu tenho muitas tretas, eu brigo mesmo com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Eu falo um monte de coisa mesmo, assim. Eu lembro que foi maravilhoso que a gente fez aquele vídeo as 10 fake news sobre a ditadura, que o roteiro é seu. E você falou assim, pra fazer esse roteiro eu vou lá e perguntar pro meu pai tudo que ele acha da ditadura. E vou rebater tudo no roteiro. Sim, mas depois ele falou, eu assisti o vídeo, agora eu mudei meu pensamento. Ó o YouTube. Viu? Exatamente. Vai fazer artigo e ver se seu pai vai mudar de opinião. Nossa, meu pai vai dormir na primeira linha. Ele dormiu nas minhas defesas, né? Brincadeira, não dormiu não. Mas mostra que é um espaço de se conversar, né? Sim. Eu acho que nada é inválido, assim, saca? Eu acho que as pessoas criticam muito. Por exemplo, antes
da gente começar essa discussão de YouTube e tal, acho que na própria publicação, a gente tá falando de artigo, por exemplo, ele não ia ler, a própria publicação de livros, né? Então a gente sempre vai publicar e tem que ter aquela linguagem super maçante, super acadêmica, e rola também um preconceito disso com alguns historiadores que tem uma coisa mais fluida, que são mais comerciais, né? Então, assim, rola esse preconceito também, Sim. né? Rola esse preconceito. O Karnal é próprio uma pessoa muito malquista Também, hoje, né? Na hoje universidade, também. Eu né? pensei nele também como a gente começou a falar assim, mesmo dessas mídias novas, né? Então ele é um cara que agora, assim, nossa, sala de professores é Cortella no céu, Karnal na terra, né? Então, assim, e você fica assim, tá bom. Ok. Um cara que ninguém nem conhecia, não sabem nem que o cara é historiador, pra Sim. começar. O que ele estudava. Chamam mas ele de agora filósofo, né? agora ele é o ícone, assim. Então, óbvio, tem algumas coisas que a gente também tem um pé atrás, né? Mas eu acho que nada é inválido. Se as pessoas estão aprendendo alguma coisa, estão tirando alguma coisa com o que ele tá falando, beleza. É isso, acho que... assim, para o bem e para o mal, são espaços a serem ocupados. Exato. Em algum momento você acha que é preciso ir para esses lugares porque a universidade ela falhou em se comunicar com a população? Porque claramente, assim, hoje, no mundo em que a gente tem que fazer vídeo pra falar da ditadura, pra desmentir fake news sobre a ditadura, no mundo em que a gente tem que gravar vídeo falando que o nazismo é de esquerda, que a gente gravou esse vídeo lá no História Barilândia, que foi o vídeo que eu gravei mais putaço da vida, Sim. porque eu achava ultraje ter que parar um domingo pra falar o óbvio, sabe? Sim. Mas é a mesma coisa da embaixada alemã ter que fazer um vídeo também explicando pras pessoas. Sim. É a mesma insanidade. Mas, enfim, eu acho que é isso. São espaços que a gente tem que ocupar, né? Então, às vezes a gente também dá risada. Algum professor nosso foi num programa na Globo, por exemplo. Mas eu acho que tem que ocupar, porque as pessoas não conhecem a profissão historiador, né? Que, embora não seja regulamentada, né? É uma profissão. Você vai pesquisar, você vai falar daquilo, é um trabalho. Você vai lecionar, você vai fazer pesquisa. Tem regras e tudo. A gente fala disso também nos nossos vídeos. Claro. Então, assim, eu acho que a gente tem que ocupar o máximo possível. Ficar só na academia também, né? A quem atinge, né? A academia, infelizmente, ainda não é pra todos. A eleição do ano passado mostrou muito isso, né? Exatamente. Então, se você ficar abrindo esse vão, essa lacuna entre uma coisa e outra, é pior ainda. Então, assim, eu não sei se vocês viram, mas eu marquei um aluno meu num comentário quando a gente fez esse vídeo sobre o trabalho do historiador. Porque é isso, agora eles estão querendo, eles falam, nossa, eu vou fazer história, professora. Que legal. E assim, antes é impensável, assim, eu nunca, já trabalho há 6 anos e é difícil ouvir um O pessoal aluno acha que o falar historiador, ele cria uma opinião baseada em nada. Ele não sabe que a gente tem que ter fonte, a gente tem que apresentar fonte, Sim, apresentar documentação. Sim. Acham que a gente é jornalista. Não se ofendam, jornalistas. Vem bastante jornalista aqui nesse programa, não se ofendam. Sim. Mas são trabalhos completamente diferentes. Sim, exatamente. O trabalho do historiador, ele tem essa semelhança, talvez, com o jornalismo, de ser opinativo em cima de documento, mas você faz um olhar que tem que fugir do anacronismo, né? Que é coisa que o jornalista ele já tá mais à mercê de cometer. Sim. E a gente tá numa briga bizarra, né? De que a gente precisa convencer as pessoas do óbvio. E a produção, isso me faz pensar muito, que a produção acadêmica, ela foge um pouco disso. Ela, assim, claro, se superaram barreiras, Sim. claramente. O primeiro programa aqui veio o professor Antônio Almeida, que Sim, foi nosso sim. professor na Sim. universidade, ele falou que uma barreira foi superada. Hoje, na faculdade, na história, se pesquisa sobre homossexualidade, se pesquisa sobre movimento negro, faz pesquisa sobre vários movimentos de identidades. Eu lembro da galera que fez trabalho sobre o PCC. Sim, que eram coisas inimagináveis há uns 15, 20 anos atrás. Mas que hoje isso tem. Só que o ponto é, eu sinto que se pesquisa sobre movimento negro, se pesquisa a periferia, mas a pesquisa não chega na periferia. Exato, é isso, é o bingo, tá? E a chave é essa, né? Porque as pessoas vão se distanciando, elas tomam esse lugar e depois não conversam com aquele lugar que é o objeto de estudo dela, que ela se dedicou a tentar entender, deixa lá, daquele mesmo jeito. Não volta lá pra falar, galera, então, o problema é esse. Como a gente pode resolver agora, né? Sim. Então, ou seja, mesmo que aplicar no presente, né? Não ficar só resguardado nesse passado. Beleza, abri o baúzinho aqui, pesquisei, li as fontes, sei o quê, e vou colocar minha pesquisa junto com elas aqui nesse baú e fechar. Sim.
não dá. Porque, como você falou, a pesquisa é solitária, né? Sim. E ela é solitária porque, assim, a real é que ninguém se importa, assim, no seu processo de pesquisa, poucas pessoas se importam com o que você está pesquisando. Elas vão se importar depois que você já tem o resultado e se você publicar e for um assunto que possa chamar outras pessoas a estudar a mesma coisa. Sim. Mas durante o processo, ninguém se importa muito com o que você está fazendo. É uma coisa assim, você se importa, seu orientador assim, se importa até, não sei que parte. E, de certa forma, quando você vai pro YouTube, você quebra um pouco isso. Porque o que você produz, você tá compartilhando de uma forma que as pessoas se interessam mais. Sim. Seus alunos, que são extremamente ativos lá no canal, sempre vão comentar, eles acabaram, tendo um outro olhar sobre você e sobre o que você faz. Sim, e acho que sobre a própria disciplina também, né? Porque eles começaram a ver outras coisas que, infelizmente, a gente não consegue contemplar nas aulas, né? Então, ainda é um espaço curto, ainda é recortado, né? Então, assim, eu lembro muito de uma frase que um professor nosso também já falou, Alexandre Godoy, que deu estágio pra gente. Ele falava, você vai ser só professor daqui a 5 anos. Você pode se considerar realmente um professor. Até lá você vai dançar, patinar em muita coisa. E é isso. A gente tem um currículo, né, o qual a gente tem que seguir. A gente tem diretrizes básicas, etc, etc. Mas, às vezes, você olha para essas diretrizes, elas não se encaixam naquela realidade. E você, como professor, tem que saber usar e adaptar e falar, não, mas a realidade do meu aluno dá para trabalhar com esses grandes temas, com essas coisas que são estabelecidas, mas de uma outra forma, né? Com outras ferramentas, outros recursos que não tá posto no material, não tá... A academia fecha, né? Que a gente podia usar essas pesquisas como forma de ampliar, sim, né? Claro. Essa forma de ensino, essa proximidade, e acaba ficando fechada lá, né? Os caras não trazem para cá, o material fica restrito, tudo fica Ou restrito. Ainda fazer a extensão da universidade de fato ser mais abrangente, né? Sim. Ela existe, ela poderia ser mais funcional, né? Sim, com certeza, inclusiva, né? Assim, acho que já avançou bastante, mas ainda tá bem distante. Assim. Agora, assim, pra gente fechar esse bloco, uma coisa que eu queria muito te perguntar. Como professora no ensino público, eu queria que você falasse bastante sobre Escola Sem Partido. Ai. E, enfim, esse projeto, que na minha opinião, razoavelmente lunático. E eu queria saber como é que você faz pro Enzo e pra Valentina sentarem e ficarem em silêncio durante a aula e doutriná-los ao mesmo tempo. Nossa, quem dera eu doutrinar esses alunos, né? Um sonho. Sonho. Eles iam ficar carregando Marcos embaixo do braço. Mas, então, eu acho que é parte disso, né? Assim, o mais legal pra mim é que eles têm consciência disso. Tipo assim, quando eles começam a tomar consciência de como assim escola sem partido? Ou seja, eu chegar lá e não poder falar... Porque assim, é um trabalho que não tem como você ser isento. Poxa, nada é isento, sabe? Você vai trazer alguma impressão sua. E você chegar lá e falar, não, eu só vou vir aqui falar de Marx, porque é um cara importante e pronto, e acabou, ele escreveu um livro assim, ponto. Mas o que você acha sobre, professora? Não acho nada. Vai fazer o exercício e fica quieto. Não tem como. Você vai criar vários mini positivistas, né? Exato, não tem como. Ou você odeia, ou você vai chegar pros alunos e vai criticar e acabar com o Marx, ou você vai pegar e falar, não, gente... Então, ele foi importante por causa disso. Mas é legal, leio aquelas... E porque, assim, sempre no trabalho como professor de história, você apresenta contrapontos. Sim. Exato, assim, eles sempre querem... Eu tento fazer um exercício de... por exemplo, Vargas. Bom ou ruim? Aí eles ficam... Ai, meu Deus. Mas qual que é a sua opinião? Eu disse, não vou falar. Vocês vão ter que falar. Então, assim... E aí eles ficam quebrando a cabeça pra saber. E eles olham pra minha cara... Você acha... Não. Você acha ruim? Não. Então, eles construírem a própria impressão. Porque por mais que... eles saibam qual que é a minha linha... Sim. O que eu defendo ou não... eles acabam criando... E eles gostam de discutir. Eles gostam de vir falar assim... Mas isso tá errado. Se você acredita nisso, mas isso tá errado. Assim... Pra mim, não. Por causa disso. E eles ficam querendo quebrar aquilo. Sim. Então, pra mim, isso é o mais importante. Não importa se, na minha concepção, eles deviam mudar a visão deles. Eles construíram aquela concepção deles. Eles estão conseguindo argumentar comigo. E pra mim, isso já é o importante, né? Depois, a vida ensina o resto daquelas... Certo, gente.
Van, a gente já falou aqui de várias coisas, mas eu quis deixar tipo um assunto aqui pro final, pra esse último bloco, pra gente, enfim, desenvolver bem. É um assunto um pouco espinhoso e eu quero muito saber do que você pensa sobre isso. Você, como professora, e você milita também, de certa forma, no movimento negro. Assim, as suas redes sociais são muito empenhadas nisso. Aliás, já passa agora, antes que eu esqueça, qual é o seu Instagram pro pessoal seguir. É Vaneri Rodri. Vaneri Rodri. Ela vai estar marcada na foto no nosso Instagram do Nota de Rodapé, porque se você tá ouvindo o programa e não segue o Nota de Rodapé no Instagram, isso é uma grande vergonha pra você. Shame on you. Vai lá que o Instagram dela vai estar marcado. E você é muito dedicada a isso e sempre tá acompanhando. Eu aprendo muito, eu sempre vejo nos seus posts, nos seus stories. E como é que você, com seus alunos, faz esse diálogo sobre questão de raça no Brasil, ou até fora do Brasil? Sim. Eu acho que passa por mim, né? Passa pelo que eu sou, pelas minhas próprias atitudes. Porque é isso, é representatividade, né? Eu acho que foi difícil, porque ainda é difícil pra mim, né? A gente sempre tem que estar... a gente tem que sempre ter essa autoestima de pensar e tal, de se reafirmar no mundo, de conquistar o lugar e, ao mesmo tempo, transferir isso, né, com uma linguagem meio de psicologia, né, para os alunos, de que eles também podem fazer isso, ter esse lugar, essa fala, esse espaço. E então acho que passa por mim. Então as minhas atitudes, as coisas que eu gosto, eu vejo que eles criam a identidade e têm representatividade a partir justamente das coisas que eu faço, das coisas que eu falo, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 tatuagens, né, que são de pessoas do movimento negro, que são pessoas que pra mim são símbolos dessa luta. E quando eles perguntam, eles falam: não sei o que, vou pesquisar. E eles acabam se inteirando, falam: nossa, professora, que legal. Então eles acabam se inteirando, então meio que passa justamente pelo meu olhar. Então, assim, eu acho que se eles não tivessem uma professora, né, mulher, negra, na sala, eles não conseguiriam fazer essa transposição, se apoderar do assunto da mesma forma. Eu acho que eles não teriam o mesmo olhar sobre, sei lá, a gente falar sobre escravidão, a gente falar sobre os povos africanos. Eles não enxergariam com a mesma propriedade e não teriam esse mesmo olhar que eles têm agora. Eu acho que seria bem diferente, até porque esses assuntos são, né, um pouco bloqueados na sala, né, geralmente. São assim. bem complicados, Sim. né? São bem difíceis de ser tratado. E o legal é que você enfatizou antes de ser uma professora mulher negra. Isso. Porque, digamos que nos últimos anos, acendeu-se bastante o que se chama de feminismo negro. E dentre eles, do movimento, tem a Djamila Ribeiro, que estudou conosco. Sim, foi. Ela fez mestrado na mesma época que eu. Fez o mestrado também junto... No mesmo ela tempo. estava na graduação quando eu entrei. Ela estava já no 2º ano de filosofia. Enfim, e ela, digamos assim, que ela apareceu num gap que tinha quando começava a se discutir mais a fundo o feminismo. Ela apareceu com o feminismo negro. Isso. E a gente vai problematizar um pouco aqui mais pra frente, que aqui precisa ter um pouco de treta. Mas já começando com isso, e ela acendeu com o tal do lugar de fala, que é uma teoria que ela publicou e tal. E o lance do local de fala, você sabe muito bem que é bem problematizado, assim, dentro das pessoas da academia. De que realmente é algo que precisa ser pensado, precisa se entender de onde você está falando, mas que também, de muitas vezes, é utilizado como uma fala de autoridade para silenciar algumas pessoas. Como você, que tem a sua militância, que é mulher, feminista, negra, enxerga essa questão e tem o desenvolvimento, como você desenvolve essa problemática, enfim, e passa para os outros? Então, eu acho que como você disse, é problemático porque pode soar autoritário mesmo, né? Do tipo, você falar, não, só eu posso falar disso. Eu acho complicado, até porque, por exemplo, eu já tive uma discussão quando estava na faculdade de, por exemplo, alguém criticar historiadores que vão falar sobre África e não são negros, né? Tipo, você passa por isso. E então eu acho muito problemático. Então, eu sempre também
problematizei. Falei, poxa, eu não tenho um recorte étnico-racial nas minhas pesquisas, né? Isso me incomoda um pouco. Mas também, às vezes eu falo, mas poxa, a gente vai ficar ligado também a só discutir isso, sendo que todo mundo pode pesquisar várias coisas. Eu acho que necessário, acho que foi importante para você estudar sobre a África, né? Totalmente. Você abriu somente para outras coisas, você entende o lugar, por exemplo, o meu lugar de fala, entende o lugar de outras pessoas, porque você é um homem branco e foi estudar sobre a África. Então acho que é isso, é você começar a entender o espaço que as outras pessoas têm, né? Não do tipo falar, é só isso, só ela pode falar disso, só ela sabe, só ela viveu. Então acho complicado. Mas assim, né? acontece bastante. Sim. Esse é o meu ponto. Sim. Porque, claro, o movimento negro, como todo movimento, ele é fragmentado, Sim, ele existe vários tipos de categoria dentro dele, Exato. várias linhas de pensamento. Sim. Então, você vai ter de linhas mais extremadas, a linhas muito Exato. mais ponderadas. Não que um é melhor que o outro, Sim. mas isso acontece. Você tem sentido dificuldade no diálogo com pessoas, digamos assim, não tão politizadas, ou o cidadão médio. Você sente dificuldade de esbarrar em barreiras que caem em você, às vezes, uma pecha de ser uma pessoa extremista que não pode ouvir a opinião de outras pessoas? Sim, isso é bem comum. Enquanto, assim, eu vejo que eu tô nesse limbo, né? Porque pro movimento negro, que são as pessoas que estão no embate, né? Que são intelectualizadas, que discutem, que leem, eu vou ser considerada a mais, né, branda, né? Você fala, pô, essa menina não é, né, militante, né? Mas né? Agora, pro médio cidadão, é isso, eu sou a radical. Meus pais já falavam, não, você é muito radical. Porque nem tudo é racismo. E eu escuto esse discurso diariamente. Falo, mas por que você precisa marcar isso? Né? Por que eu preciso, na sala de aula, falar sobre os povos africanos? Por que eu preciso ficar perdendo, entre aspas, né, o tempo falando disso e esquecer, sei lá, protestantes, né, a reforma católica? Por que tem que existir uma lei que te obriga a falar sobre a história da África? Né? Por que será? Então, assim, é isso que a gente esbarra todo dia, né? No meu caso, todo dia mesmo. Então, por que você tá fazendo um trabalho e as crianças estão fazendo cartazes sobre LGBTQIA e mais fobia, né? Então, do tipo, por que você tem que ficar falando disso toda hora, né? De movimento negro, de mulher negra toda hora. Então, assim, as pessoas não entendem mesmo, porque elas acham que é realmente mimimi, né? Essa coisa de politicamente correta, que chato, né? Então, assim, eu já vejo casos das pessoas falarem assim, desculpa, né, ter que falar isso, não sei o quê, né, porque justamente eles acham que vai causar treta, né, que ela vai encher o saco por causa disso, por causa disso a gente não pode falar mais nada agora, eu não sei o quê. O mundo ficou chato. Exatamente, gente, não, por favor, né. É que é absurdo você falar que esse pessoal que resolve discutir, esse pessoal de esquerda, digamos assim, que resolve discutir essas questões mais identitárias, fala assim, pô, agora ficou chato, não pode fazer piada. E na real, o pessoal de esquerda faz piada o dia inteiro. Você só não precisa necessariamente fazer piada que vá, enfim, te agredir etnicamente, ou sexualmente, ou algo do tipo. Que vai afetar a figura, né, a identidade das pessoas. Não precisa tanta coisa pra ser discutida, ironizada, né, nesse mundo. Sim, então, totalmente. E um episódio que eu queria falar com você, que é o seguinte. Recentemente a gente teve aquele acontecimento da briga da Djamila com uma outra militante negra, que o nome dela é... Eu perdi o nome dela. Tá vendo? Eu anotei aqui, ó. Andresa Delgado. E que ela teve uma postura... Eu falo, é aquela história do Beijos de Paris, né? Ela é uma figura muito controversa. Que enfim, muitas pessoas... ou amam muito, ou tem gente, inclusive do movimento negro, que a detesta, assim, completamente. Pensando nessa questão do episódio do Beijos de Paris, até onde você acha que ela está sendo... Eu não gosto de colocar a palavra bom e ruim, mas até onde você acha que ela está sendo uma boa imagem dessa nova militância do movimento negro? Até onde você acha que tem sim uma questão, tipo, um discurso pequeno burguês nisso? O que você pensa? Eu acho complicado porque... Ou que isso só desune também o movimento? Como você disse, é um movimento que já é fragmentado, né? Então, assim, acho que qualquer
ação, né, qualquer passo já gera algum conflito. Eu acho que, assim, a posição dela atual, né, acaba inibindo, acho que coisas que ela talvez tenha conseguido alcançar esse status, esse lugar que poderia servir para outras pessoas chegarem, né, para outras discussões, para outros vieses. E acaba que ela fechou essa porta, né? Eu acho que ela se colocou nesse lugar e é isso que ela faz, tá certo, e pronto, e acabou, e não há discussão, né? Óbvio, tem gente que vai radicalizar, mas tem outras pessoas do movimento, né, que querem discutir, falam assim, mas peraí, né? Querem flexibilizar, querem também ter esse espaço, querem assumir ela esse importante, lugar, né? É muito importante Sim. que ela esteja sendo publicada, Com sendo certeza, traduzida em com outros... certeza. E por Ela isso que o abriu essa debate acontece, né? Exatamente. E acho que faltou isso, né? Ela não tá mais sabendo lidar com isso, né? Ela se abrir a esse debate, né? Ela pode ser criticada também, né? Ela já fez isso na academia. Poxa, ela não saiu de lugar nenhum. Ela frequentou esses espaços em que os textos eram lidos, relidos, eram rediscutidos, né? As pessoas problematizam o debate. E é a partir do momento que ela publica, e todo mundo sabe disso, né? Todo pesquisador, toda pessoa intelectual que produz alguma coisa, sabe que a partir do momento que tá aí, ele vai ser discutido, vai ser revisado, tudo que você falar também vai ser levado em conta. É isso, bônus e o ônus de você ser uma pessoa conhecida Sim. e que alcançou esse lugar. Então, é saber lidar, né? E aproveitando a deixa desses minutos finais que a gente tem, fala pra quem tá ouvindo pra gente, outras pessoas, militantes, artistas, que tem aí militância no movimento negro, que a gente pode seguir nas redes sociais e que produzem muita coisa boa. Oxi. Fala aí. Você me pegou de surpresa. É que você acompanha muita gente, você sempre tá colocando. Eu tenho uma professora da UFRJ que eu gosto muito, mas eu não lembro todo o nome dela, é Gabriela alguma coisa. Então, A gente posta, tá. a gente posta. Na descrição do vídeo E ela no YouTube é a muito gente vai legal postar. porque ela tem matérias de disciplina na UFRJ que justamente vai discutir sobre mulheres negras na literatura, na intelectualidade, né? Então ela lê livros de Hell Brooks até Angela Davis e ativistas também brasileiras, então acho muito legal ela. O Instagram dela é Preta Doutora. Preta Doutora? Arroba Isso, Preta Doutora. Isso. E aí, lá ela posta vários vídeos sobre a trajetória dela também, acadêmica, sobre a trajetória individual dela, pessoal dela, falando mesmo. Então, tipo, os dias que ela tá cansada, falando justamente dessa questão dela ter um filho, dela lidar com a maternidade, com a pesquisa, e ter que ler dissertação de mestrado, dissertação de doutorado pra banca, ter que preparar a matéria. Então, ela lidar muito bem com todas essas dimensões Legal. da vida acadêmica e pessoal de uma mulher negra mesmo. Então acho que vale a pena. Fica aí a dica, arroba Preta Doutora pra Isso. seguir. E de novo seu arroba, Van. Van Nery Rodri. E se você quiser ver mais da Vanessa, ela está lá no História Barilanches, canal no YouTube, com esse apresentador que vos fala. Tá sempre. Aliás, amanhã estamos Amanhã lá tem gravando, gravação. trabalhando. Trabalho 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, fica aí a crítica à direção do canal. Então a gente fica muito agradecido aí a quem ficou ouvindo a gente até agora. Domingo essa entrevista vai estar lá no YouTube, no História Barilanches. A gente agradece. Segunda que vem estamos aqui de volta. Obrigada, Joe. Fiquem agora com a Isa. Pesadão.